Dando continuidade à disciplina de infraestrutura para sistemas de software, hoje estudaremos o módulo 3, que fala sobre roteamento e segurança nas redes, em específico a unidade 2, que traz os princípios e mecanismos de segurança nas redes. O que eu planejei para a aula de hoje é conhecer os princípios de segurança da informação, conhecer criptografia, conhecer esses mecanismos de segurança que garantem que as informações que trafegam na rede estariam num nível de segurança melhor. E, por último, vamos olhar um dispositivo de rede, que é o firewall, e como ele protege a sua rede. Os princípios de segurança existem para você garantir que o seu sistema é seguro. Então, nós vamos conhecer esses princípios de segurança e como eles podem garantir a segurança dos seus dados, seja num sistema, seja na rede, seja num software, seja num hardware. Então, olha só. Os princípios de segurança são, no mínimo, 3. Eu marquei 3 porque se tiver esses 3, está valendo. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, vamos lá. Confidencialidade. Somente as pessoas autorizadas poderiam acessar a informação. Integridade. Somente as pessoas autorizadas poderiam alterar aquela informação. E a disponibilidade. Sempre estará disponível a informação e sempre que eu precisar, ela estará disponível. Então, a disponibilidade é para garantir que a informação estará sempre disponível quando você necessitar. Existe mais 2 princípios, que é o da autenticidade e do não repúdio. A autenticidade significa autenticar você, usuário de um sistema, de uma rede, de um banco de dados. Quer dizer, você é você, eu reconheço você e eu dou autorização de você usar o sistema. Então, a autenticidade é nesse sentido. E o não repúdio, que é uma consequência da autenticidade, seria você entra num site de e-commerce, você compra um produto lá numa loja virtual, você recebe o produto na sua casa e aí você fala, não, eu não comprei. Não, foi você, você é único e eu autentiquei você, eu reconheci você, eu autorizei você a usar aquele sistema e você realizou aquela transação lá. Então, não repúdio é você não dizer que não era você negar que você era você entendeu? Então, se eu conseguir garantir os 3 primeiros princípios, eu garanto, né, que tenho segurança. Os outros 2 é muito específico, mas se você conseguir garantir eles também é interessante. Mas vamos sempre ficar limitado aos 3 primeiros, confidencialidade, integridade e disponibilidade. A gente abrevia eles de CID, C-I-D, CID. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Segurança computacional, então, quando eu pretendo proteger as minhas informações, a segurança computacional vai ser aplicada ao meu sistema, ao meu banco de dados, ao meu software, ao meu hardware. E aí são o quê? São políticas de segurança, são mecanismos, são ferramentas que visam proteger e garantir aqueles 3 princípios de segurança. Então, os princípios que a gente viu, confidencialidade, integridade e disponibilidade, se eu conseguir garantir isso, eu tenho segurança computacional das minhas informações. Pegar um exemplo. Eu tenho um aplicativo de banco. Se eu consigo garantir que somente eu acesso ele, confidencialidade. Se eu consigo garantir que somente eu faço transações nesse aplicativo, integridade. E se eu consigo garantir que esse aplicativo estará disponível para mim toda hora que eu precisar, eu tenho a disponibilidade. Então, esses princípios, se eu consigo garantir para um aplicativo de banco, eu garanto que eu tenho segurança nesse aplicativo de banco. Simples assim. Quando eu usar o termo cybersecurity ou cibersegurança, né, a tradução, eu estou pensando nos meus dispositivos conectados na rede
e como eu tenho que proteger e garantir os princípios de segurança para eles. Então, cibersegurança é uma coisa específica. Então, cibersegurança é a tecnologia, é os mecanismos para proteger esses dispositivos que estão conectados na rede. E eu vou proteger contra o quê? Contra ameaças, né, que vêm pela rede, produzindo crimes virtuais, né, ataques cibernéticos ou mesmo terrorismo cibernético. Isso está muito na moda, terrorismo cibernético, quando uma nação ataca a outra, né? E fica bombardeando e fica gerando problema, um país gera problema para outro aí. Então, terrorismo cibernético existe sim, tá? E é o que está na moda hoje. E é financiado pelos países, pelo Estado, pelo governo daquele país lá, tá? Então, isso é cibersegurança. Se eu for analisar as possibilidades de ataque, né, que a minha rede pode sofrer, né, os meus dados podem sofrer. Então, o malware é um software malicioso, né, que ele faz, ele se instala na máquina e ele gera um prejuízo para você. Aí entra nas modalidades vírus, cavalo de Troia, espiões, ransomware, que é o que está na moda agora, ele chega lá, criptografa o seu HD, o seu SSD e cobra um resgate. O adware, que são propagandas enganosas, né, clique aqui e ganhe um carro. E os botnets, que são os robôs, né, que são um exército de robôs que fazem ataques de negação de serviço, tipo de DOS ou DOS. Então, essa modalidade malware já existe há um bom tempo e ela são formas de ataque tentando quebrar um daqueles 3 princípios de segurança. A outra forma de ataque é o SQL injection, onde você faz injeção de comandos através da linguagem SQL de um banco de dados, onde você poderia incluir informações, excluir tabelas, você poderia ganhar acesso, né, com esses procedimentos, e aí você poderia quebrar um daqueles princípios de segurança. O phishing, que vem do termo pescar, fisgar, né, é aquele e-mail que você recebe te convidando, né, te induzindo a clicar e ganhar um carro, né, e ganhar um dinheiro. Então, quer dizer, o phishing, ele é você fisgar uma vítima, é você pegar a vítima, né, por esse mecanismo aí. E também, ao fazer isso, você estaria instalando um malware na sua máquina que estaria quebrando um dos princípios de segurança. O ataque de homem do meio, né, eu vou fazer um desenhozinho aqui, bem rapidinho. Então, o ataque do homem do meio, você é um dispositivo X que está falando com um dispositivo Y, e de repente, né, entra um cara aqui no meio, que é um Z, e ele consegue, né, traduzir as suas solicitações, né, de X para Y, e ele fica no meio fazendo as interpretações e as traduções aqui. Isso aqui pode ocorrer quando você, por exemplo, utiliza um Wi-Fi aí gratuito, né, num fast food desse da vida aí, você acha que você está usando o Wi-Fi daquele fast food lá, e na realidade você está usando o Wi-Fi de um homem do meio, né, que seria o Z aqui, e ele fica no meio da conversa entre você, X, e a rede mundial de computadores Y, e a gente chama isso de homem do meio, tá? E novamente ele vai utilizar as informações que ele conseguir coletar de você para quebrar um dos princípios de segurança. E por último, né, os ataques de negação de serviço, que eu já mais ou menos falei lá, que vem através do SQL injection, né, que é possível através dos botnets também fazer negação de serviço, fazer de DOS. DOS quer dizer Denial of Service, né? A abreviação de DOS, né? Quer dizer, você negar serviço, quer tornar indisponível. E lembra que disponibilidade é um princípio de segurança. Ou o ataque é de um único origem, ou ele é de várias origens, e aí ele entra no botnet aqui, como eu falei. Ok? Então, essas possibilidades de ataque existem, é o nosso mundo real hoje, e eu elenquei as mais comuns, tá? Mas, lembrando, quando o cara obtém êxito numa tecnologia dessa, pode ser que ele deseje utilizar essa metodologia em outros deles, e aí vira uma mistura de código de software, né,
com o objetivo único de fisgar uma vítima, de pegar uma vítima e de gerar um dolo para essa pessoa. Lembrando que é sempre financeiro, tá? Não existe mais. Antigamente era uma poesia, mostrar a minha habilidade. Hoje não. Hoje a motivação é financeira. Então, se a gente pretende, né, proteger essas informações contra esses ataques, a gente tem que aplicar, né, alguma metodologia de proteção. Então, algumas dicas são: mantenha atualizado os seus softwares, os seus sistemas operacionais, os seus bancos de dados, mantenha tudo atualizado na última versão. Hoje é tão simples, você liga um switchzinho lá, uma configuraçãozinha lá e deixa a configuração, atualização automática, e o sistema se auto-atualiza. Mas em alguns casos, né, ele precisa tirar o serviço do ar, atualizar e voltar ao serviço. Então, às vezes, não acontece essa atualização automática. Isso principalmente ocorre em banco de dados. Você tem que tirar o serviço do ar, atualizar e voltar ao serviço no ar. Então, isso é um problema de segurança, mas é uma dica. Mantenha atualizado, você estaria mais protegido com a última versão, com os últimos patches. Evitar os Wi-Fi lá de redes não seguras naqueles locais públicos, como eu falei, fast food tem muito disso, restaurante, lanchonete, bar, boteco, o que vocês imaginar aí que utiliza um Wi-Fi, que o cara, a primeira pergunta que chega lá, fala: qual é a senha do Wi-Fi, né? Então, quer dizer, cuidado, porque você pode estar se conectando num Wi-Fi que não é daquele local, daquele comércio, e sim do homem do meio, e aí você está passando todas as suas informações, né, particulares, né, para esse homem do meio. Não abrir e-mails de remetentes desconhecidos, uma dica simples, né, que você estaria abrindo o e-mail apenas das pessoas que você mantém contato, que você conhece. Não clique, continuando as formas de proteger as suas informações, né, as dicas, não clique em links ou e-mails de remetentes desconhecidos, né, ou em sites não familiares. Isso é muito comum, você receber um e-mail, clica aqui e ganha um carro, clica aqui e ganha a Mega Sena, você entendeu? O cara está te induzindo, está tentando fazer um phishing ali, né, e pegar você pela sua falta de experiência ou, às vezes, pela ganância, né? Eles tentam motivar você, né, induzir você a ficar mais rico, a ganhar um prêmio máximo. Instalar softwares antivírus, né, anti-malware. Então, ter esses softwares instalados na sua máquina, é possível ter mais de um, né? Quer dizer, 1, 2, 3, você está aumentando, né, os mecanismos de segurança, então você estaria protegendo mais, né, o seu dispositivo de redes. E a última dica é tentar usar senhas fortes, né? Quer dizer, senhas com mais de 10 dígitos, com letras, números e caracteres especiais, tipo hashtag, arroba, exclamação, percentual, e aí você ajuda a proteger melhor os seus sistemas com senhas mais fortes. Nessa parte, vamos conhecer criptografia, né, apresentar os conceitos de criptografia e como ela pode ajudar você a proteger os seus dados dentro da rede. Então, a criptografia foi criada há muito tempo atrás, tá? Tem-se registro que a criptografia surgiu aí antes de Cristo, tá? O Império Romano já usava isso para Roma, o imperador romano mandar mensagens para os seus exércitos lá na Ásia. Então, César o Grande foi um dos que fez o cifrador César. Então, a criptografia é uma coisa muito antiga e tem como objetivo, né, proteger as informações, garantindo, né, os princípios de segurança, aqueles 3 princípios que eu falei: confidencialidade, integridade e disponibilidade. E a criptografia vai usar algoritmos de embaralhar e desembaralhar, encriptar e desencriptar, vai usar algoritmos para fazer assinatura digital, a gente vai falar sobre cada um desses tópicos, para certificados digital e para hashing, tá? A criptografia, ela pode ser aplicada para os dados ou informações em repouso, quer dizer, aquelas que estão lá no seu HD, guardadinha, bonitinho, lá o backup. Pode ser para as informações em trânsito que estão trafegando na rede. E pode ser também para as informações que estão sendo processadas na hora, just in time ali. Então, quer dizer, você pode criar sistemas que lê a informação criptografada, descriptografa ela, processa ela e criptografa de novo, durante o uso dela. Então,
A criptografia, garantindo que consegue proteger os dados em repouso, em trânsito e uso, é garantia 100% total que você está protegendo aqueles princípios de segurança. A criptografia vai utilizar algoritmos, né, de encriptação ou desencriptação, né, com o objetivo de cifrar o texto. Então, quer dizer, pego lá um documento, um texto, cifro ele, ninguém consegue ler ele, ninguém consegue... Você pode até abrir o texto, mas você não consegue ler ele, porque está cifrado. Então, as técnicas que a gente vai estudar seria para algoritmos simétricos, que usa criptografia simétrica, onde existe uma única chave para encriptar e desencriptar. Quando eu utilizar criptografia assimétrica, eu estaria utilizando duas chaves, que seriam uma chave pública e uma chave privada. Pessoal, eu vou entrar em detalhes nessas duas modalidades para mostrar para vocês como a gente usa chave única ou chaves públicas e privadas, ok? Mas lembrando, se eu falei simétrica, simetria quer dizer uma só, uma única chave. Assimétrica quer dizer desiguais, duas chaves. Seriam isso, tá? Vamos agora conhecer os mecanismos de segurança que vão garantir aqueles 3 princípios de segurança. É importante ressaltar que existem aquelas organizações mundiais que definem padrões mundiais, tipo a ISO. A gente viu lá o modelo OSI de rede, né? Então a ISO foi lá e definiu, especificou, né, que seria importante ter serviços de segurança, que esses serviços de segurança produziriam certificados digital, assinatura digital, controle de acesso, autenticação, autorização, permitiria auditoria do sistema, dos dados, que faria a detecção de eventos relevantes dentro da sua rede e que permitiria a recuperação da informação caso ela fosse modificada sem a sua autorização. Então, o que você percebe no mundo é que essas organizações produzem essas normas, né? Geram esses guias de boas práticas que vão te ajudar, te orientar a você utilizar os melhores mecanismos de segurança e que esses mecanismos de segurança vão garantir aqueles 3 princípios de segurança. Ok? Então, vamos aprender o que é a técnica de encriptar com uma única chave. Então, eu tenho uma única chave lá, uma única palavra-chave, aonde eu uso, né, para embaralhar o meu texto, cifrar ele ou decifrar o meu texto, tá? Então, o objetivo é cifrar o texto e proteger de pessoas que queiram ler a minha informação, acessar a minha informação, alterar a minha informação. E, em seguida, eu uso a mesma chave para desencriptar essa informação, decifrar essa informação. Já vou mostrar algumas coisas que a gente poderia usar essa criptografia simétrica. A técnica de encriptar de forma simétrica, usando uma única chave, eu vou exemplificar uma aplicação que vocês conhecem, que vocês usam no dia a dia, e que é muito comum no Brasil. Chama-se WhatsApp, ou Telegram, ou qualquer um dos dois. Ele pega o seu texto que você digita, encripta usando uma chave K, transmite essa mensagem criptografada na internet, quer dizer, se alguém pegar ela aqui no meio, não consegue ler essa mensagem, bate lá no destino, utilizando a mesma chave Q, desencripta o texto e a pessoa, o seu destinatário, o seu amigo lá, o seu ente querido, familiar, lê a mensagem que você mandou para ele. Então, isso é um exemplo simples, que utiliza uma única chave, aonde o texto original é embaralhado, é cifrado, é transmitido na internet cifrado. Se alguém pegar aqui no meio, não consegue ler, e ao chegar no destino, a mesma chave K desembaralha, decifra essa mensagem e você recebe ela no seu dispositivo lá de WhatsApp, Telegram. Ok? Agora, tem uma coisa muito interessante ao usar essa encriptação simétrica. Eu preciso ter um canal seguro aonde essa chave K vai ser repassada, né? E a origem e o destino vão utilizar a mesma chave K para embaralhar a coisa, né? Então, quer dizer, eu preciso de um canal seguro
aonde o meu destinatário recebe essa chave K e vai usar ela para cifrar e decifrar. O mesmo caminho de ida é o caminho de volta também. E esse algoritmo aqui que eu vou mostrar bem simples pego a minha mensagem no WhatsApp, uso o algoritmo de encriptar nela para essa chave K, embaralho esse texto, transmito o texto embaralhado, o destino tem a minha chave K, rodo o algoritmo de desencriptar e você tem a mensagem lá no destino igualzinha à mensagem da origem. Mas precisa ter esse canal seguro para que a chave K seja compartilhada entre origem e destino, tá? Então, isso é importante, o registro. Vamos olhar agora, vamos conhecer a técnica de encriptação assimétrica, conhecida também como chaves públicas. Esse algoritmo utiliza uma chave pública que é divulgada amplamente e utiliza uma chave privada que somente quem vai receber a informação tem ela. E o detalhe mais importante, essas chaves são diferentes. Então existe uma chave pública e existe uma chave privada. A chave privada, ela é diferente da chave pública, porém ela é relacionada. Como assim relacionada? Por exemplo, números primos, poderia ser uma chave pública e outra chave privada, e poderia ser, por exemplo, pontos de uma curva elíptica. Então, eu tenho uma curva elíptica lá, eu pego pontos dessa curva, né? Eles são relacionados a essa equação da curva elíptica, e aí eu tenho uma relação entre a chave pública e a chave privada. Vai ficar mais claro num segundo slide, tá, que eu vou apresentar como funciona essa técnica de chave pública e privada. Mas vamos a mais detalhes dessa tecnologia. Então, eu sou obrigado a gerar uma chave privada e uma chave pública. Essas duas chaves estão relacionadas, elas servem para encriptar e desencriptar, seja nos dois sentidos. Isso que é o mais bonito dessa tecnologia. E eu já vou mostrar isso. Então, eu também preciso estabelecer um canal seguro de comunicação, aonde eu vou, né, ao utilizar essas chaves públicas, eu estou estabelecendo um canal seguro de comunicação entre um cliente e um servidor. Então, aplicativos de banco, quando você faz uma transação, utiliza ali a chave pública do banco e o banco utiliza a chave privada para desencriptar. Quando você faz comércio eletrônico num website, eu utilizo a chave pública daquele website, o website utiliza a sua chave pública para desencriptar. Então, vamos olhar um exemplo muito bom de técnica de encriptação assimétrica. Nesse exemplo, Alice, que nosso ente querido X, quer falar com Bob, nosso ente querido Y. Alice utiliza a chave pública de Bob, encripta o dado, transfere ele na internet, Bob recebe esse texto encriptado, embaralhado, cifrado, utiliza a chave pública dele e tem acesso à informação. Aí inverte a técnica. O Bob utiliza a chave pública de Alice, transmite a informação para Alice, Alice recebe essa informação cifrada, embaralhada, utiliza a chave privada dela e obtém o texto plano, o texto aberto. Então, quando eu digo X e Y, porque isso pode estar em qualquer lugar na rede mundial de computadores, é usado nas transações bancárias dessa forma, é usado no comércio eletrônico, aonde, quando você acessa um site, você já pega a chave pública daquele site. Quando você entra no aplicativo do banco configurado no seu dispositivo, seja um celular ou um notebook, você já tem a chave pública do banco. E aí é gerado uma chave privada e pública para você poder conversar com ele utilizando a chave pública e privada dele. Então, esse exercício. Então, esse exemplo é muito interessante porque ele permite a ida da informação e a volta da informação, usando duas chaves, pública e privada, do destino e pública e privada da origem.
Assinatura digital é outro mecanismo de segurança que vai garantir algumas características. Então, quando eu assino digitalmente um documento, antigamente no Brasil você tinha que ir num cartório, né, ir lá, reconhecer firma, autenticar aquele documento, né? Hoje é possível fazer isso utilizando serviços da internet, onde eu faço uma assinatura digital dizendo que sou eu, me autentico, sou eu que estou assinando aquele documento, e aquele documento não pode mudar um bit dele. Então, as características que eu quero preservar com uma assinatura digital é verificar o autor, autentico ele, o dia e a hora que você assinou aquilo lá. Automaticamente, também, ao fazer a assinatura digital, eu estou autenticando, reconhecendo aquele conteúdo no momento da assinatura. Então, eu assinei digitalmente aqui um documento, por exemplo, um PDF, mando lá para o destino tem a possibilidade de conferir que sou eu, a data e a hora que eu assinei isso. Então, ele me reconhece, ele me autentica, ele sabe que sou eu mesmo que assinei aquilo lá. E a última característica é, isso deve ser verificável, quer dizer, a qualquer momento, como eu disse, eu poderia verificar que eu assinei aquele documento mesmo, naquele dia, naquela hora, e que eu sou eu mesmo, e eu estaria sendo reconhecido no destino. No Brasil, a assinatura digital é definida em lei. Então, existe uma lei que define como deve ser a assinatura digital, como você pode verificar a data e a hora, qual é o algoritmo de hashing que você usa para isso, a gente já vai ver esses exemplos, e como é feito, né, essa autenticação, e como é autenticado esse documento, né, e no final da lei, né, como é possível você verificar isso, um terceiro verificar. Por exemplo, o meu diploma de doutorado da Unicamp tem um hashing em que, quando eu apresento o diploma, a pessoa pode pegar aquele número hashing lá no site da Unicamp e verificar a autenticidade dele. A assinatura digital, como mecanismo de segurança, veio para garantir a integridade do dado. Que aquele dado é íntegro e é da forma que você assinou ele há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás, ok? Dentro de assinatura digital, vamos olhar um exemplo usando uma função hashing criptográfica. Esse exemplo é o seu dia a dia. Quando você utiliza um e-mail, um Gmail, um e-mail até da nossa faculdade, utilizando o seu passaporte, né? Ele pega o seu texto, roda uma função hashing de muitos para um, quer dizer, pega um texto lá, que pode ser qualquer tamanho, uma página, um livro, roda uma função hashing que vai gerar uma pequena frasezinha, um pequeno tamanho final, né, um tamanho fixo. Aí tem hash de 256, 128, 64 o tamanho. Então, daquele texto grande, daquele bloco de informação, o seu e-mail acontece isso, independente se é Gmail ou Hotmail, e aí ele gera a função de hash em cima do texto, e quando você quer verificar se o seu e-mail não foi corrompido, quer dizer, o cara foi lá e mudou, né? Tipo, aqui no texto está dizendo assim, a carta é muito longa, eu poderia estar negando, essa carta não é muito longa, quer dizer, eu estaria alterando o conteúdo do texto em benefício meu, né? Então, a função hash, quando bate lá no destino o e-mail, você roda de novo sobre o e-mail que chegou lá, e se bateu esse número aqui, quer dizer que a informação é original, igualzinha. O detalhe da função hash, se eu mudar um dígito aqui, por exemplo, em vez de essa para esta carta, já vai gerar aqui uma outra função hashing que não é a original. E aí eu sei que a minha mensagem original foi corrompida. Alguém alterou ela. Um dígitozinho, um bit, essa para esta, já muda o resultado da função hashing e eu já sei que o meu e-mail foi corrompido ou que o meu texto foi corrompido. Então, o teste que a gente faz é exatamente esse. O texto original roda a função hashing, vai gerar um hashing, que é até enviado para o seu e-mail. Vai o original e ele. Se o mal intencionado hacker aqui alterar essa para esta dentro do texto, ao chegar lá no destino, a Alice roda a função hashing de novo sobre essa nova versão, vai dar um hashing diferente ao comparar os dois,
você fala, não valeu essa transmissão. É isso aí. Agora, se valeu essa transmissão, yes, está valendo, está ok, a sua mensagem de e-mail é original, no destino comparou, gerou o mesmo hashing, é original, é você mesmo que mandou e o texto é o original. Se mudou um bit, não bate o hashing, ele é descartado o e-mail, tá? A maioria dos provedores de e-mail, de serviços de e-mail, descarta, porque ele considera que foi adulterado, não tem integridade essa informação, ok? Vamos olhar um exemplo de assinatura digital, tá? O objetivo final é reconhecer a assinatura digital e reconhecer que o texto é íntegro. Então, a Alice rodou essa função hashing sobre o texto, gerou lá esse resumo de mensagem, né, de tamanho fixo. O texto, sendo assinado digitalmente, vai ganhar também lá uma mensagem de assinatura. Utilizando a chave pública do Bob, ele é comparado com o original da Alice, e se as duas bateram, ok, eu reconheço essa assinatura digital. Então, nesse processo de assinatura digital, além de eu garantir a integridade do documento, que ele não alterou nenhum bit, eu garanto também que ele foi assinado digitalmente pela minha pessoa e eu sou autenticado como o dono da assinatura no texto. Quando eu utilizar a assinatura digital, eu tenho que garantir alguns requisitos, né? Que não é possível falsificar e também o não repúdio. Uma vez que eu assinei, fui eu mesmo, sou eu fui autenticado, sou eu. Não tem como dizer que não fui eu. É preciso também que seja relativamente fácil produzir uma assinatura digital. Então, existe um monte de websites que te dão esse serviço de graça na internet e que você pode, a qualquer momento, reconhecer e verificar a sua assinatura digital naquele documento. E o último requisito, e o mais importante, tem que ser computacionalmente inviável falsificar uma assinatura digital. Quer dizer, aquela função de hashing, ao gerar um hashing de 64, de 128 bits, nossa, é grande demais. Então, quer dizer, a pessoa não conseguiria, um hacker não conseguiria fazer isso em tempo hábil, né, a computação para quebrar essa chave de assinatura digital. Então, esse último quesito de computação seria inviável, né, um hacker falsificar uma assinatura digital. O tempo computacional seria muito grande para ele fazer isso. Então, garante mais proteção. Dentro das assinaturas digital, eu tenho uma modalidade que chama assinatura digital direta. Ela envolve a comunicação apenas entre origem e destino. Onde é feita uma assinatura digital, a gente já até viu um exemplo desse, mas eu vou reforçar. E essa técnica utiliza a encriptação de chaves assimétricas, uma chave pública e uma chave privada. Na assinatura digital direta, esse exemplo equivale àquele outro que eu mostrei, onde uma mensagem P da Alice é criptografada pela chave privada da Alice, na sequência utiliza a chave pública do Bob, é transmitido na internet. Ao chegar no Bob, utiliza a chave privada do Bob, que vai permitir voltar um passo. E, ao utilizar a chave pública da Alice, vai acessar a informação original. Então, isso funciona na ida, como funciona na volta. Essa técnica de assinatura direta, mas entre ponto A e ponto B, entre duas pessoas se falando com interesses comuns, ok? Bem, outro mecanismo de segurança é a autenticidade. A gente já viu alguns exemplos, né, onde eu autentico um usuário para ele poder acessar as informações e ter controle de acesso sobre o sistema. Então, ao autenticar ele, né, usuário e senha é o mais comum que vocês conhecem, reconheci ele, já entra na irretratabilidade do usuário, aquele não repúdio. É você, eu autentiquei você, você não pode dizer que não foi você que fez aquilo. Isso é definido numa RFC 4949, tá? A autenticidade é um processo simples e ele é feito em duas etapas. E eu vou verificar a identidade alegada por uma pessoa ou por uma entidade ou por uma organização. Nesse processo de autenticação de duas etapas, a primeira eu identifico e a segunda eu verifico. Então, quando eu uso usuário e senha, né,
Primeiro eu vejo se o usuário realmente existe no meu banco de dados e depois eu verifico se a senha é realmente daquele usuário. Dentro de autenticidade, eu tenho alguns princípios para usuários remotos, né? Onde eu tenho interesse, utilizando serviços na nuvem, por exemplo, de reconhecer que aquele usuário é aquele usuário. Então, uma das técnicas é alguma coisa que somente aquele usuário sabe, tipo uma senha ou um número PIN. Eu tenho uma outra técnica, né, que o indivíduo, ele possui alguma coisa, como ele possui um token, né, que é aqueles chaveiros digitais que geram um número lá de token. A outra técnica é o que o indivíduo é, a biometria, quer dizer, a impressão digital, a íris do olho dele, é o que a pessoa é. E por último, que é o mais avançado, é o que o indivíduo faz, que a gente chama de biometria dinâmica. A forma como ele digita o texto, a forma como ele caminha, a forma como o coração dele bate, a forma como os medimentos da pressão arterial dele, ok? Então, dentro de autenticação, eu posso ter algumas formas, tá? E estão sempre criando novas, tá? Então, eu coloquei aqui algumas, mas não é todas, apenas as mais usadas e que você pode ter que utilizar num sistema desse quando você estiver usando um sistema na web. Vamos então agora olhar os dispositivos de segurança firewall. Os firewall são mecanismos de segurança que filtram o tráfego que entra ou sai de uma rede, de uma organização, tá? Mas existem outros dois tipos de softwares, né, ou hardwares, que também implementam segurança, que é os sistemas de detecção de intruso e os sistemas de prevenção de intruso. Eu vou falar sobre os três, tá? Ao longo dos próximos slides. Então, o firewall tem a função de autenticar e autorizar o tráfego na rede. Então, ele fica normalmente na entrada da rede. Todos os pacotes que vão entrar dentro da sua empresa, dentro da sua casa, dentro da sua residência, na sua rede interna, na intranet, originários da sua rede externa. Então, ele vai olhar esse pacote e vai comparar com algumas regras, e se for permitido, ele deixa você entrar. Se não for, ele descarta o seu pacote. Então, ele faz uma filtragem desse tráfego TCP/IP. Se a gente está falando de modelos internet, né, todo o tráfego TCP/IP ele é filtrado por regras de entrada ou regras de saída, tá? Tem as duas modalidades. Vamos olhar um exemplozinho disso. Então, quer dizer, a internet mundial de computadores, eu tenho um firewall na entrada da minha rede interna, como eu falei, é na porta de entrada. É um servidor ali com duas placas de redes, onde a internet entra por uma placa de rede, por uma interface, e sai da outra. Só vai sair se aquele pacote passou lá no filtro. Então, esse firewall, ele isola, né, essa rede interna da rede externa. Mas também ele pode ser, o firewall pode estar rodando, sendo executado dentro de um roteador. Além do roteador estar encaminhando pacotes, então a informação vindo da internet, ao chegar nesse roteador com o firewall, ele vai testar as regras, se é permitido, passa, teria um outro servidor que poderia ainda testar mais regras e bate num outro roteador. E um servidor que testou outras regras chega num outro roteador que testa novamente novas regras e aí teria acesso à rede interna. Vocês devem estar se perguntando assim, professor, mas são 3 firewall. Então quer dizer que são 3 filtros de firewall, 3 níveis de firewall. Eu já vi empresas que usam 6 níveis, 7 níveis. Quer dizer, tem que passar pelo primeiro, tem que passar pelo segundo, tem que passar pelo terceiro, tem que passar pelo quarto. E cada vez ele filtra mais. Quer dizer, vem o primeiro, posso acessar essa empresa. Vem o segundo, posso acessar esse departamento. Vem o terceiro, posso acessar essa seção desse departamento. Vem o quarto, posso acessar essa seção desse departamento nessa divisão. Então, os filtros, quanto maior o número de filtros de firewall, vai ter um tempo gasto para gerenciar isso
mas você está aumentando o nível de segurança. Então, quando chega um pacote num firewall desse, ele olha, né, o IP de origem, o IP de destino, qual é a porta de origem, qual é a porta de destino, se é um tráfego de entrada, se é um tráfego de saída, e aí ele compara e ele decide se esse pacote pode entrar ou se ele pode sair conforme a direção do tráfego. Vamos olhar agora uma tabela de regras de filtro de firewall. Então, nessa tabela de regras, ele tem qual é a direção, se é in entrando ou se é out saindo da sua rede interna. Ele tem, no caso aqui, o que entra, tudo de fora, asterisco, é permitido, mas é permitido para os endereços IPs que eu estou registrando. Para os protocolos TCP e UDP, pode ser para qualquer porta de origem, mas tem que ser nessa porta de destino. Então, quer dizer, isso aqui está entrando baseado nessas regras. Se for saindo, eu estou olhando que pode sair dessas máquinas dentro da minha rede, para qualquer máquina lá fora, asterisco, para os protocolos TCP e UDP, utilizando as portas de origem dentro da minha rede interna, para qualquer porta de saída lá fora. Então, eu tenho regras de entrada e tenho regras de saída. Se casou, deu match, o pacote entra. Se casou, deu match, o pacote sai. Se não deu match, ele é descartado. O grande detalhe aqui, ele olha o cabeçalho do pacote e toma a decisão. Um firewall nunca olha o conteúdo dado a informação que tem dentro de um pacote. Uma outra modalidade de firewall é o que a gente chama de proxy. O proxy é um banco de dados que tem a informação retida nele. Normalmente, quando um usuário X aqui solicita uma informação, passa pelo firewall, passa pelo roteador, vai lá na internet, alcança lá o meu destinatário Y, pega a informação, lembra que eu solicito, chega no Y, é recebido, processado e é devolvido a resposta, certo? Isso é um ambiente normal. Quando eu uso um proxy, um server proxy, ele faz o trabalho do servidor Y. Então, eu fiz a solicitação, ele vê que essa solicitação ele pode atender, ele recebe, processa e responde diretamente. Isso gera um ganho de tempo, porque a informação não vai lá no destino Y, ela vem aqui na porta da sua rede e volta para a sua rede, não chega nem a passar pelo último roteador da sua rede, de borda, e o firewall atende a sua solicitação quando ele é um proxy server. Isso é feito para os websites. Quando você quer entrar num site, aqui, por exemplo, na nossa universidade, tem um proxy desse, ele atende e devolve para você rapidinho. Se a página sofreu alteração aqui no Y, ela é alterada aqui também, e aí ela fica com a última versão para quando uma próxima solicitação vier, ela conseguir atender com a última página, a última notícia, a última versão disso, tá? Então, esses proxies existem, eles são feitos para acelerar, atendendo essas solicitações e respondendo, e isso permite também a auditoria do tráfego de rede por onde ele passa, quer dizer, ele também está registrando tudo que ele passa. Dentro dos dispositivos de segurança, os sistemas de prevenção de intrusos, eles são uns sistemas passivos que trabalham junto com os roteadores e com os firewalls. Se for roteador, firewall, tudo junto, não tem problema, mas se for separado também não tem problema. E o sistema de prevenção de intrusos, ele é um sistema passivo, que ele fica monitorando a rede, e se ele perceber algum evento que viola regras de segurança da rede, ele automaticamente avisa o roteador ou ele avisa o firewall, tá? Ele é passivo, porque ele só monitora e avisa. Quando eu estou usando um sistema de detecção de intruso, aí já é um sistema ativo, que ele olha o que está acontecendo e bloqueia automaticamente essa atividade maliciosa. No prevenção, ele é passivo, ele só olha, ele monitora e avisa. No detecção, ele olha e toma a iniciativa. Ele resolve o problema. Então, são sistemas diferentes, um prevê só e o outro detecta, e eles, no nível de detecção, pode chegar até a desligar a conexão. Então, ele fica lá, um monitora, percebeu alguma coisa errada, avisa. O de detecção de intruso recebeu a notificação, opa, esse cara é perigoso, essa conexão é perigosa.
essa conexão é perigosa. Então, vamos desconectar aí esse dispositivo da nossa rede. Ele envia um pacote reset lá para o roteador, e o roteador até cria uma regra que não aceita mais conexões dessa origem. A coisa é toda integrada. Aqui eu encerro, então, mais essa unidade 2, que falamos sobre princípios e mecanismos de segurança. E aí eu recomendo vocês, né, a leitura, né, desses materiais nessas páginas para reforçar o conhecimento e adquirir novos, ok? Até a próxima.